Bem-vindo ao nosso curso. Esteja atento ao tema dessa aula, porque há abordagens muito interessantes. Curso de Metafísica Energética em 12 lições. Lição Opus 12. Os 3 cérebros. Tópico da lição 12, os 3 cérebros. Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar a seguir, ou veja também a versão em PDF. Esta é a 12ª lição da série Opus do curso Metafísica Energética. Seguiremos estudando sobre os 3 cérebros. Seria normal o seu espanto ao saber que possui 3 cérebros. O cérebro localizado na caixa craniana é tão somente um deles. O primeiro cérebro é o cérebro pensante, o segundo cérebro é o centro motriz, o terceiro cérebro é o centro emocional. Veja a localização desses cérebros: o cérebro intelectual, o cérebro emocional e o cérebro motriz instintivo sexual. Mesmo inacreditável, a morte se processa por terços em cada pessoa. Já está comprovado que toda enfermidade resulta de uma desarmonia nesses 3 cérebros. O cultivo dos 3 cérebros de forma inteligente é a educação fundamental. Nos antigos tempos, escolas de mistérios antigas, era estudado isso de forma equilibrada. Atualmente, não existem verdadeiros sistemas criadores para o cultivo harmonioso dos 3 cérebros. Os educadores de nossa época não conhecem os fundamentos desses 3 cérebros. Do ponto de vista psicológico, é absurdo educar exclusivamente com a personalidade intelectual. A educação precisa ser completa. Temos 5 centros: o centro intelectual, o centro motor, o centro emocional e centro instintivo e centro sexual. É preciso compreender esses 5 centros e esses 3 cérebros. Qualquer pessoa, ao auto-observar-se, comprovará o funcionamento inadequado ou desarmônico dos centros. Muitas vezes tentaremos compreender intelectualmente aquilo que é emocional. Temos a imaginação como forma de percepção da alma. Para ser alcançada é necessário aprender a concentrar em uma coisa só. Temos a imaginação mecânica e a imaginação consciente. A imaginação mecânica é uma função da inconsciência, da mecanicidade da vida, do automatismo. Precisamos romper esta mecanicidade. Para perceber o automatismo em que vivemos, é necessário que nos auto-observemos. Sem autoobservação, não podemos constatar esta mecanicidade. A observação da imaginação negativa ou do devaneio é o fundamento do autoestudo. Dê pausa e leia as telas para compreender melhor como pensar. Por incrível que pareça, não sabemos como pensar. É necessário possuir certa didática para entender o processo lógico da mente e o desfile dos pensamentos que ocorrem em nossa tela interior. É espantoso essa tendência da humanidade de faltar com respeito ao pensamento alheio, querendo sempre mutilá-lo, modificá-lo e impor suas próprias ideias. Para os pais e mestres, é recomendável que aprenda a educar as crianças no sentido maior, no sentido de compreender que tem 3 cérebros, entender como funcionam. A mente que só acredita ou desacredita, a mente que só sabe duvidar, é uma mente ignorante, porque os caminhos da sabedoria vão além disto. O fundamental não é ditar à mente dos estudantes o que deve ou não deve pensar, e sim educá-los a saber pensar. É preciso desenvolver uma compreensão criadora. A compreensão deve ser um instrumento indispensável a qualquer autêntico terapeuta. É preciso, então, desenvolver a compreensão criadora. O ser e o saber
devem equilibrar-se mutuamente a fim de estabelecerem em nossa psique a chamada compreensão. É necessário desenvolvermos uma atenção sobre nós mesmos nas diferentes circunstâncias da vida, e assim vamos descobrindo o que há em nós de harmônico e desarmônico. A compreensão resulta muito elástica, por isso necessitamos nos aprofundar cada vez mais. O que hoje compreendemos de um modo, amanhã poderemos compreender de forma diferente. O delito se veste com a toga de juiz, com a túnica do mestre, com a roupa do mendigo, com o traje do Senhor e até com a túnica do Cristo. O delito, às vezes, se torna tão refinado que se confunde com a santidade. É tão cruel que parece uma doçura. Por isso, precisamos trabalhar sobre si mesmo. Somente com a perseverança podemos nos dar conta do abismo que existe em um estado de alerta e o adormecimento da consciência. A presença ou ausência da consciência tem e deve ser percebida pela própria pessoa, porque só o indivíduo pode avaliar se está ou não está consciente em determinado momento. Leia esse experimento, dê pause na tela e veja como praticá-lo para perceber o seu nível de consciência ou de autoconsciência, de autopercepção. Leia atentamente a tela anterior e faça a prática. Pelo experimento descrito, podemos concluir que não estamos conscientes todo o tempo. Cada pessoa, ao desenvolver o sentido da autoobservação, pode comprovar por si mesma que o centro intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual possui particularidades específicas. Vejamos a localização desses centros: o centro intelectual, o centro motor, o centro emocional, o centro instintivo e o centro sexual. Esses são os centros energéticos. No campo metafísico, sabemos que temos esses 5 centros energéticos. O centro intelectual se divide na parte intelectual, emocional e motriz. Veja nessa animação, nessa tela. Dê pause para compreender melhor esta divisão do centro motor nas suas 3 partes, do centro instintivo nas suas 3 partes e do centro sexual nas suas 3 partes. Leia atentamente as telas. As desarmonias energéticas do ser humano estão fundamentalmente alojadas em um ou mais centros da máquina humana. Existem também centros superiores, o centro intelectual superior e o centro emocional superior. Esses 2 centros estão plenamente desenvolvidos nos seres humanos, mas, entretanto, não operativos. O combustível dos centros da máquina humana são os hidrogênios que estudamos em lições anteriores. Se você não as leu, não as viu, procure vê-las. O centro intelectual trabalha com o hidrogênio 48. O combustível do centro emocional superior é o hidrogênio 6. Veja nessas animações os centros inferiores e seus hidrogênios e os centros superiores e seu hidrogênio. O centro emocional superior trabalha com o hidrogênio 12. Para entender o conceito de hidrogênio, você deverá estudar e ver as lições anteriores. Reveja do curso Saber é Poder esses temas relacionados com esta lição. Opus Prax 12. Leia atentamente a tela para entender esta prática que propomos. Veja item por item. Leia também as lições anteriores para compreender melhor o que estamos explicando nessas práticas. Veja os itens. Leia os itens e procure praticá-los. Se tiver dúvida, veja as lições, os opus anteriores.
e assim entenderá melhor a prática que estamos explicando nesta lição 12. Esta é a última lição desse curso. Te vejo num próximo curso ou numa próxima lição. Até lá!